Fala rapaziada, vamos falar hoje sobre desintoxicação pornográfica, tá certo? E nessa aula, que é aberta para todo mundo aqui no YouTube, no canal da casa, ela vai ser separada em dois blocos. No primeiro bloco eu vou falar sobre a questão básica da desintoxicação pornográfica, como isso está mexendo com os homens, principalmente no mundo todo, e o que a gente precisa fazer. E no segundo bloco eu vou falar como que a gente aplica esses princípios que a gente vai falar aqui dentro da metodologia do descondicionamento genital. Isso aqui vai mudar um pouquinho sobre como você faz o seu treinamento de masturbação consciente, como você cuida da sua ansiedade sexual, tá certo? Mas antes da gente começar, gente, eu quero fazer um desabafo, tá certo? A história da minha vida aqui fazendo conteúdo, né, anúncio para falar sobre esses assuntos com as pessoas, sempre pinta macho querendo fazer gracinha no conteúdo que eu publico, falando, não, porque fica com esse papo aí atacando a pornografia, seu pouca transa, quer que as pessoas não transem, fica aí com essa repressão, com esse moralismo. Gente, tudo que meu trabalho quer é que vocês transem gostoso. É só para isso que eu tô aqui todos os dias produzindo conteúdo, falando com gente, atendendo gente. É para que as pessoas transem gostoso, é o que eu mais quero. E eu entendo que todo papo que a gente ouve sobre antipornografia é religioso, é moralista, né? É cheio de chavões que já bastante ultrapassados e tal. E não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer uma perspectiva real. Eu quero que vocês tenham discernimento e poder de escolha, que vocês compreendam o que está acontecendo com o corpo e com a sexualidade de vocês, para que sim, se você quiser continuar consumindo pornografia para o resto da vida sem conseguir transar com uma pessoa, mas você está escolhendo isso conscientemente, vai fundo, cara. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. O importante é a gente saber o que a gente está fazendo, é a gente estar agindo com consciência. É isso que eu quero trazer para vocês, uma percepção ampla desse problema que está todo mundo se enfiando e ninguém tem a noção do que fazer. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a pornografia do jeito que ela existe hoje, ela é incomparável a qualquer outra forma de pornografia que já possa ter existido no mundo, tá? Então todo o discurso que você ouvir falando, pornografia sempre existiu, isso nunca foi um problema, cai por terra, porque nunca na história da humanidade a pornografia teve a complexidade, a variedade e o alcance que ela tem hoje por meio da pornografia digital. A exposição a esse tipo de material pornográfico, a gente já sabe isso hoje com pesquisas e com ciência, que o impacto que isso vai ter no teu cérebro é muito parecido com o impacto que drogas que mexem com o sistema de recompensa através da dopamina vão ter também no teu cérebro. Em que aspectos? No aspecto de dependência, no aspecto de tolerância, enfim, nos sintomas que isso vai trazer para o seu corpo. O mais delicado deles, que é onde a pornografia se destaca dos outros, principalmente quando a gente olha para isso como uma droga, é o contexto que ela nos pega, porque toda droga que você for consumir, qualquer uma, pode pensar em qualquer uma, você vai ter um contexto social relativamente arriscado, ou né, se não for arriscado, que é regulado, né, regulamentado de determinada forma, direciona o uso da pessoa, ou limita o uso da pessoa, ou dificulta o uso da pessoa, ou constrange o uso da pessoa de alguma forma. Existem barreiras sociais para você, por exemplo, ir atrás de cocaína numa boca de fumo. Você talvez saiba, tem ideia do perigo que isso é. Você pode ser preso, você pode ser morto, um monte de coisa pode acontecer. Em todas as drogas, né? O álcool, por exemplo, se você beber um pouquinho e pegar no carro, você pode ser preso, você pode pagar uma multa, enfim. Todas elas, as aceitáveis socialmente, as não aceitáveis socialmente, vão trazer contextos sociais que mexem com esse consumo, que procuram reprimir ou diminuir ou tornar esse consumo um pouco mais consciente. Já visto que fizeram com o cigarro, por exemplo, nos últimos 30 anos. Nos anos 80, 70, era super chique fumar. Você encontrava propaganda do tipo 90 milhões de fumantes não podem estar errados. E hoje em dia, depois de uma grande campanha de conscientização dos males do fumo, a população tem uma outra consciência frente a essa droga.
né? Ela continua sendo permitida socialmente, continua sendo legalizada, mas as pessoas sabem como lidar com ela de uma forma melhor. Isso ainda não acontece com a pornografia. Não existe nenhuma medida de saúde pública, não existe nenhum governo na face da Terra agindo de qualquer forma para limitar, para podar, para restringir o acesso, o lobby da pornografia digital no mundo inteiro. O máximo que a gente vai encontrar é um botãozinho, clique aqui se você tiver mais de 18, clique aqui se você não tiver mais de 18, e a gente sabe que uma criança de 10 anos já consegue burlar esse grande sistema de defesa, né, que a pornografia digital apresenta dentro do seu conteúdo. Mas vamos deixar bem claro por que a pornografia digital funciona como uma droga dentro do nosso corpo, para que você compreenda isso. Em primeiro lugar, ela muda o comportamento, como qualquer outra droga. De que forma? A exposição repetitiva a esse material pornográfico, que é produzido atualmente, que é disponibilizado gratuitamente por aí, lembrando que a única droga que oferecem de graça pra gente também, por que será? Tem transformado a maneira que o ser humano transa. Então hoje em dia a gente tem um sexo muito mais violento do que a gente tinha antigamente. Isso a gente sabe por pesquisas e estudos científicos do comportamento sexual humano, tá, gente? As pessoas trabalham, né, a sua experiência sexual dentro de uma linha muito mais violenta, com estímulos muito mais violentos. Tapas, agressões, estrangulamentos ficaram muito presentes na vida sexual atualmente. E onde as pessoas estão aprendendo esse tipo de comportamento? Não existe educação sexual nas escolas. As famílias com certeza não estão ensinando os seus filhos e seus mais jovens. Quando ensinam alguma coisa de educação sexual, provavelmente não ensinam, olha, sexo bom é sexo que estrangula, é sexo que arregaça, é braço enfiado no cu, é esse tipo de coisa que a gente tem que viver. Não. Onde as pessoas estão aprendendo isso? Na única referência de material sexual explícito que elas têm, que é onde? Na pornografia. Estudos nos mostram que cerca de 90% de todo o material pornográfico disponível gratuitamente para as pessoas é extremamente violento, machista, misógino, coloca a mulher e a pessoa passiva num estado de humilhação, num estado de suportar dores e desconfortos, de emular sensações e prazeres falsos naquela cena. Tudo é muito exagerado, tudo é muito hiperreal, então a gente arregaça demais, o gemido é exagerado, tudo isso é muito exagerado e as pessoas começam a observar isso repetidamente e começam a modular esse tipo de comportamento sexual. É uma das coisas que eu mais ouço na terapia sexual, principalmente das mulheres hétero, que os caras chegam com uma referência de sexo, com uma ideia do que é sexo, extremamente agitada, afoita, assim que já tá pelado, que já tá de pau duro, já quer enfiar o pau em algum lugar, não tem nada de preliminar, não tem olho no olho, não tem contato, é sempre clímax atrás de clímax atrás de clímax. Onde as pessoas estão aprendendo isso? Onde você está aprendendo esse comportamento? Só pode ser na pornografia digital. E qualquer coisa, gente, isso funciona para qualquer coisa. Se você for muito exposto a qualquer tipo de material, qualquer tipo de referência, as suas sinapses, suas cadeias neurais vão girar em torno disso, vão procurar essas referências, vão trabalhar em cima disso. É pelo mesmo motivo, pelo mesmo princípio que os esquimós têm várias palavras para neve e a gente só tem uma. Por quê? Porque eles são expostos à neve desde muito pequeno. Eles veem nuances ali. O cérebro deles é mapeado para enxergar coisas ali que o nosso brasileiro aqui não vai enxergar. E isso acontece também com a exposição à pornografia, principalmente quando o cara começou a consumir pornografia antes mesmo da sexualidade despertar dentro do corpo dele. Com 9, 10, 11 anos de idade, a sexualidade nem começou, os hormônios estão começando ainda, e a gente já está imprimindo essa marca desse comportamento absurdo na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso corpo. É exatamente como uma droga. E assim como uma droga, ela transforma o nosso cérebro. Já falei aqui um pouquinho, né? A gente tem um dos neurônios, né, um dos neurotransmissores, perdão, que a gente tem do nosso corpo, se chama dopamina. A dopamina trabalha dentro da antecipação do prazer.
Então é a dopamina que nos mantém motivados, nos preparando, nos antecipando para aquele prazer. Quando a gente está intoxicado pornograficamente por conta dessa autoexposição a esse tipo de material, o nosso cérebro aprende, né? Primeiro ele acha que aquilo é sexo, ele não consegue diferenciar o que você está vendo do que você poderia estar vivendo, tá? Então ele acha que aquilo é sexo. A dopamina começa a ver aquela cena excitante o tempo todo e o cérebro começa a disparar o tempo todo dopamina. Nossa, que incrível. Nossa, daqui a pouquinho você vai estar chegando lá. Fica nisso, porque isso é excitante, isso é prazeroso, isso te estimula, né? Porque é gráfico e geralmente a gente vai para coisas cada vez mais absurdas. A gente transporta toda essa excitação para esse suporte gráfico. E isso vai deixando o nosso corpo sempre cada vez mais preparado para aquela explosão, né? E a dopamina vai mantendo a gente viciado dessa forma. Quando a gente vai para a nossa experiência real, o corpo já viciado nesses jatos de dopamina, nessa excitação fácil que a pornografia proporciona, ele tenta se excitar, o toque, o beijo, o carinho, o olho no olho, o gemido da parceira e vários outros aspectos sensoriais da experiência não mexem com a produção de dopamina no seu corpo, porque ele não está acostumado a se excitar dessa forma. E aí não vem aquela motivação, aquele empenho, aquela empolgação em ficar ali, continuando naquela experiência. E quando a gente está falando de sexo, se a empolgação não vem, o que acontece? No caso do homem, né, ele brocha, ele não se excita, ele se perturba, ele fica ansioso, ele quer ir embora dali, ele não sabe o que está acontecendo, ele volta para a pornografia, a coisa funciona normalmente. O cérebro dele está completamente perturbado em como lidar com a sua excitação sexual. Se não tiver qualquer coisa que garanta uma produção de dopamina urgente, rápida, o tempo todo, ele não se excita mais. E como toda droga, ela também afeta o corpo, né? A capacidade sensorial do seu corpo fica completamente abalada. Por quê? Porque o consumo de pornografia é só isso aqui e isso aqui, naquele mesmo ritmo, na mesma força, no mesmo tempo, com a mesma fricção, sempre com a sua mão, fazendo aquilo que você quer, que você comanda. Então, um carinho no cangote já não leva mais sangue para o pau. O corpo já não sabe mais registrar os estímulos gostosos como excitantes. Não existe mais esse comando, não existe esse aprendizado dentro do corpo. E o que não for a sua mão, com a sua força, com aquela fricção segurando o seu pau, não vai sustentar a sua excitação, porque o seu corpo simplesmente não está mais acostumado com isso. É muito comum ouvir na terapia o cara que precisa colocar a mão no pau quando está penetrando alguém para sentir a sua ereção, porque aquilo que ele está penetrando não dá atrito suficiente ou não traz excitação suficiente. Muitas vezes o cara relata que ele não consegue perceber a ereção. Tem casos que o homem não consegue sentir quanta ereção ele tem, 100%, 80%, 50% de ereção, a não ser que ele coloque a mão no pau. Por quê? Porque ele está tão acostumado a viver a sua excitação com a mão no seu pau, porque ele só faz isso aqui. O sexo, se você comparar quanto sexo se vive perto de quanta masturbação com pornografia se vive, é incomparável, não chega nem perto. É a mesma coisa você ser sedentário e querer correr uma maratona. Você precisa preparar o seu corpo para qualquer atividade que você queira desempenhar. Vão exigir consciência corporal na sua excitação e na sua ereção, para que você possa comandar o seu movimento para frente e para trás, sem, por exemplo, precisar usar a sua mão, que você consiga sentir o seu corpo. Eu já dei uma aula, gente, de masturbação consciente uma vez, e o comando era o seguinte: as pessoas precisavam se excitar pelo menos uns 20, 30%, sem usar as mãos. E a partir dali a pessoa podia começar a se masturbar. Então homens e mulheres tinham que usar qualquer coisa com o seu corpo, fazer qualquer coisa com o seu corpo para sentir um pouquinho de ereção, para sentir um pouquinho de umidade ali, sentir o canal vaginal, né, afim, para só a partir dali começar a se tocar. As pessoas não sabiam o que fazer. Não sabiam como se excitar sem usar a mão no genital. Por quê?
Porque é um condicionamento corporal que todo mundo está vivendo por conta do consumo de pornografia. As pessoas não sabem se excitar de outra forma, porque o corpo está viciado pela pornografia, que mais uma vez funciona como qualquer droga dentro do nosso corpo, a pornografia digital, deixando bem claro. E, como toda droga, esse consumo excessivo vai de alguma forma prejudicar a tua autoestima, porque também é um dos relatos que a gente mais ouve no processo terapêutico. É como o cara se sente um merda quando ele começa a perceber que ele precisa sair dessa, mas ele já está pego, já está no ciclo da válvula de escape, precisando dessa droga para conseguir um pouquinho de alívio, um pouquinho de foco e conseguir realizar qualquer coisa que ele tem que realizar no dia a dia dele. Bate uma para levantar da cama, né, com o celularzinho ali, outra antes de dormir, uma no banheiro do trabalho para voltar para o trabalho, uma depois do almoço, enfim, um ritmo extremamente compulsivo que faz o cara se sentir completamente impotente. Ele começa em algum momento a se sentir vítima disso, começa a se sentir levado, começa a se sentir sem autonomia. É muito comum, principalmente essa galera que entra nessa do NoFap, porque acha que basta eu parar então, né? Já que eu estou fazendo muito isso, basta eu parar. Não funciona assim. Quantos caras do NoFap que eu já atendi, que foram para o NoFap, ficaram alguns dias sem se masturbar e voltaram para o mesmo ponto de compulsão. Por quê, gente? Porque é uma droga. Por que não basta a gente só escolher parar? Porque ela está muito acessível, mais acessível que qualquer outra droga. Ela é gratuita, ela está a um clique de distância a todo momento. Todo mundo está com o celular ao redor o tempo todo, gente. Não basta só a gente escolher parar. É preciso sim um suporte, é preciso um método para a gente conseguir se ver livre disso. Tá? É um negócio sério realmente. Imagina um alcoólatra querendo parar de beber, tomando essa decisão, simplesmente eu vou parar de beber, e todo dia, a cada meia hora alguém bate na porta da casa dele e fala: você quer uma cachaça? Você quer uma cerveja? O que você quer beber? O que você quer? A gente tem todas as bebidas do mundo aqui. O que você quer beber agora? É de graça. Como é que esse cara para de beber, gente? De novo, é uma droga, a gente tem que olhar para isso dessa forma. Eu vou falar muito nisso nessa aula, tá, gente? E é natural que isso acabe mexendo com a autoestima do cara. Eu estou muito focado aqui, gente, no homem, na figura do homem, porque, de novo, isso aqui é uma aula para o curso de descondicionamento genital para homens. E sim, a maior parte das pesquisas feitas sobre o impacto da pornografia são com homens. Muito do que a gente sabe é como isso afeta o homem, tá certo? Porque principalmente mexe com a questão da ereção. Ela também vai trazer um impacto nas suas relações sociais e afetivas. Acontece muito na terapia tântrica, né? Do casal que chega procurando terapia porque um não sabe lidar com o consumo de pornografia do outro. Esse consumo excessivo de pornografia vai começar a despertar num dos cônjuges, né, uma aversão ao sexo, uma apatia sexual. E aqui a gente precisa entrar num ponto muito sério dessa aula e desse processo todo. Se você encher a cara, se você comer muito chocolate, muito açúcar, se você for sedentário, se você fizer qualquer comportamento excessivo e tóxico que você tiver com o seu corpo, rapidinho você vai entender que esse comportamento é prejudicial. Se você comer muito fast food, você vai ter uma indigestão, o seu corpo vai processar aquilo com dificuldade, vai doer a sua barriga. Se você tomar muita cerveja, muito uísque, você vai ter uma ressaca, uma dor de cabeça, vai desidratar, você pode vomitar, tem gente que morre disso. Qualquer outra droga que você consumir em excesso, vai ficar claro para você que foi demais, que foi em excesso, que você não deve fazer isso por muito tempo, ou que, né, enfim, nossa, vou ficar uma semana sem beber. É fácil para você entender isso. O consumo de pornografia, essa droga, as pessoas não entendem os sintomas que isso traz. Não entendem. 90% dos caras que eu converso não associam os sintomas que estão vivendo na sua sexualidade, na sua afetividade, na sua autoestima, no seu emocional, ao consumo excessivo de material pornográfico. Por exemplo, a apatia sexual que as pessoas começam a desenvolver nas suas relações
é diretamente proporcional ao consumo de material pornográfico. O cara começa a imaginar que ele precisa viver qualquer coisa parecida com o que ele consome na pornografia para que o seu sexo real tenha alguma graça. E isso, mais uma vez, é só fruto dessa intoxicação pornográfica que vai mexer com a produção de dopamina no momento da nossa excitação sexual e vai fazer com que a lambida no pescoço, o beijo, o toque, qualquer outro estímulo sensorial que não seja a pornografia digital simplesmente não seja excitante. Mas não é porque você precisa viver isso, é porque você está intoxicado. A gente já falou aqui no começo, né, sobre como o sexo está ficando violento. Um dos principais sintomas que a pessoa vai desenvolver nesse processo de intoxicação é sim um comportamento completamente distorcido frente à sua sexualidade. O sexo violento, truculento, forte demais, que muitas vezes ignora o consenso do parceiro ou da parceira, né? O consenso sexual é algo que deve ser avaliado a cada etapa, a cada momento da sua jornada. Não é porque a pessoa está pelada ali e está curtindo uma penetração ali com você, que de repente você vira ela numa posição, enfia o pau no cu dela e aperta o pescoço dela com força e penetra ela com força. Não é porque ela está numa experiência sexual com você que ela quer viver esse tipo de estímulo. Mas a pornografia está fazendo as pessoas passarem por cima desse tipo de consenso e vão só ali, vão metendo com força, segue esse comportamento massificado, gente, massificado. É o que eu mais ouço da mulher hétero e do cara passivo. Como o homem que penetra virou o homem britadeira, gente. Ninguém está sendo nenhum transão, super aberto, super conectado, agindo dessa forma que está aprendendo na pornografia. É babaca, é um comportamento que não conecta ninguém. O transão na pornografia come assim, eu vou comer assim também, porque eu quero ser esse cara, eu quero ser o cara que reproduz e leva prazer e que todo mundo quer dar para ele. Gente, é babaca. Só traz aversão para as pessoas. Ninguém quer transar com esse cara, ninguém quer se conectar com esse cara. O sexo forte e truculento tem espaço na experiência sexual. Eu não estou atacando ele nesse meu discurso, mas a gente chega nessa experiência. Ninguém quer um sexo truculento assim que a coisa começa. Só a pessoa que também está intoxicada por esse tipo de comportamento, por esse tipo de material pornográfico. E quando duas pessoas transam assim, vai cada uma para um lado. Quando goza, existe um constrangimento, ninguém está muito ali e cada uma se afasta da outra depois que a experiência acabou. Por quê? Porque embora possa ter havido até um pouquinho de satisfação corporal ali, não tem conexão. A reprodução do comportamento pornográfico impede a conexão sexual das pessoas. E esse é um dos sintomas que a gente tem que estar atento. Se o seu comportamento, se você está olhando para a tua experiência sexual, se você procura reproduzir aquilo que você está observando na pornografia, pelo amor do seu Deus, não repete isso, não procura isso, não vai nessa linha. Ninguém quer transar com esse cara. Esse comportamento não vai te ajudar. Um outro detalhe desse comportamento também é tornar tudo muito rápido, muito fast food, né? Essa clímax atrás de clímax atrás de clímax. Então, o cara vai chupar a parceira, já começa a meter uma língua dura ali no clitóris, não beija a coxa, não faz, sabe? Não tem nuance no comportamento sexual, é tudo procurando o gemido mais forte, é tudo tentando chegar o mais perto do orgasmo possível. E isso raramente acontece quando a gente tem esse tipo de comportamento. Um outro sintoma que vai ser muito sério nessa intoxicação pornográfica é uma cognição turva em frente à sexualidade. De que forma? A dependência e a tolerância que essa droga causa vai começar a mexer com as ideias que você tem sobre a sexualidade. Conforme você começa a entrar nesse ritmo compulsivo de material pornográfico, as primeiras coisas que você assistia antes já não te dão mais tesão e você começa a procurar materiais cada vez mais distantes da sua realidade, cada vez mais bizarros, cada vez mais
enfim, surreais, vamos colocar assim. E a repetição desse tipo de consumo começa a mexer com a sua cabeça de tal forma, a ponto de você começar a achar que isso faz parte da tua própria orientação, do teu próprio desejo sexual. Começam a ver consumo muito violento, material muito violento, e acham que o BDSM, por exemplo, vai ser aquilo que vai dar satisfação e prazer, ou ser arregaçado da forma que eles estão assistindo vai ser o que vai dar prazer e satisfação. E buscam essa experiência e, mais uma vez, se frustram. Não é isso, não é por aí. Por quê? Porque a tua visão está turva, você está drogado consumindo aquele material. Aquilo diz muito pouco a respeito de quem você é, a respeito da sua essência. É basicamente querer dizer que uma pessoa que está extremamente embriagado, passando mal ali na hora de vomitar, que ali a gente tem a essência daquela pessoa. Eu amo você. O quanto daquela pessoa está sendo manifestado ali. Se todo bêbado fica desse jeito, quanto livre-arbítrio a gente está vendo ali. Essa abertura para materiais que são muito malucos, muito desconexos da sexualidade real da pessoa, fazem sim, em algum momento, a pessoa achar que o caminho dela é por ali, que o sexo, para encontrar prazer, tá por ali, que a pessoa deve ir. É o que eu sempre falo para todo mundo, qual que é o limite do fetiche, gente? Os fetiches são intermináveis. Se a gente olha para o fetiche como o caminho do meu prazer, da minha satisfação sexual, gente, eu estou fadado a um caminho sem fim. Eu acho que todo fetiche deve ser considerado e é válido, desde que ele não seja a solução da sua satisfação sexual. Se você só tem satisfação sexual com ele, tome cuidado, procure uma terapia sexual. Não é para isso que os fetiches existem. Eles estão aqui para ampliar, para expandir a nossa sexualidade, não para ser uma solução. O limite de todo fetiche que eu digo é: você tem prazer no papai e mamãe? Você tem prazer no sexo baunilha, como a galera do BDSM chama um sexo que não é BDSM? Se você está indo, para essa busca muito diferente, nessa jornada de será que é ali que eu vou gozar? É ali que eu vou conseguir finalmente ter prazer? Gente, vai para terapia, porque esse caminho não vai te levar para uma experiência muito saudável, tá? É muito provável que ele vai despertar uma série de compulsões, que ele vai trazer, enfim, neuroses muito delicadas da gente mexer, tá? Então, entenda isso, Voltando aqui de novo para a pornografia. Se você está entrando nessa, se você está deixando aquilo que você vê nesse material conduzir a tua sexualidade, se você realmente está tendo ideias a partir desse material, então talvez eu tenha que seguir por ali, eu deva fazer isso aqui, deva procurar esse tipo de fetiche, talvez se eu fizer... Toma muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado onde você está se metendo, porque, de novo, isso é um sinal de intoxicação pornográfica, é mais um dos sintomas, essa visão turva sobre o que é o sexo, como é o meu sexo e qual que é a minha identidade sexual, como que eu me coloco num contexto sexual de forma saudável, prazerosa, com consenso e conexão com as pessoas que eu estou me envolvendo. Pois então observe se as ideias que você tem na sua sexualidade não estão muito conectadas com esses princípios que a gente observa na pornografia digital. A misoginia, o machismo. Observa se no seu comportamento sexual você encontra vários tabus. O cara que é bom de cama, o jeito incrível de penetrar, a sentada atômica, a chupadinha de tal jeito, esses atalhos de raciocínio. Se você tem isso no seu comportamento sexual e muito pouca comunicação sexual, falar com uma parceira, com um parceiro, como é que você gosta assim, você quer mais forte, você quer desse jeito, que tipo de coisa você gosta de fazer. Um outro sintoma, é a excitação perturbada, que eu já falei bastante aqui, o cara simplesmente não consegue mais se excitar na experiência real, porque o corpo está só condicionado a se excitar com estímulo de material pornográfico. E a questão da autoestima também já toquei um pouquinho, e para mim o ponto mais delicado na questão da autoestima é quando o cara deixa de querer se relacionar.
né? Quando o cara começa a pensar, eu vou ficar aqui batendo uma mesmo, é mais legal do que procurar transar, porque eu vou tentar transar e não vai rolar, e vai ficar constrangedor, eu não vou saber o que fazer, não vou saber o que falar, vou me sentir mal, então é melhor já nem tentar, né? Então quando o cara entra nesse fluxo, gente, olha, realmente é um momento bem agudo da intoxicação pornográfica, tá? Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui com a nossa aula e vamos então entrar no assunto de como desintoxicar, né? Já que a gente falou até então sobre os sintomas e tudo mais, tô aqui conferindo meu caderninho. Então vamos lá, são alguns passos que a gente tem que tomar, né, para começar esse processo de desintoxicação e vivenciá-lo de forma eficaz. O primeiro deles, todo mundo aqui já fez, que é justamente o quê? Reconhecer o problema e, consequentemente, os sintomas. Você aqui nessa aula talvez esteja entrando em contato pela primeira vez com alguns dos principais sintomas que o consumo de pornografia pode trazer. Então, observe o que você encontra no teu comportamento, tá certo? E comece a identificar. Porque é isso que vai te dar o principal norte, né, de como agir frente a essa desintoxicação. Se você está há pouco tempo nisso, se você está lidando com dificuldades, né, leves há pouco tempo, ou se você está há décadas se masturbando compulsivamente com pornografia e já, né, vivendo sintomas bem delicados, como, por exemplo, não querer mais se relacionar com ninguém e está dedicando sua energia sexual exclusivamente à pornografia. Então, isso é fundamental, entender como está a sua vulnerabilidade, tá certo? E injetar realidade nisso, reconhecer isso sem vitimizar, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, olhar com seriedade para isso. É isso está acontecendo comigo, eu preciso realmente transformar esses sintomas. O segundo passo é talvez um dos mais delicados e complicados, né, que a gente enfrenta nesse processo todo, que é justamente encarar a abstinência. É preciso passar por isso, principalmente se você está há anos, décadas, num ritmo compulsivo com a pornografia. Provavelmente a sua intoxicação já chegou num ponto que você precisa cortar esse fluxo para conseguir sair dessa. Eu não quero dizer que você nunca mais vai poder assistir pornografia, mas para aliviar os sintomas mais graves e vulneráveis e sensíveis que você está sentindo nesse momento, provavelmente a abstinência vai ser necessária para equilibrar aquela produção de dopamina que já está viciada, né? E aí não tem outra forma senão sentir o desconforto da abstinência. É preciso encarar os sintomas da abstinência com o pé no chão, cuidando da satisfação sexual na medida do possível e evitando as grandes identificações que a gente traz para si quando a gente lida com qualquer sintoma sem saber como lidar com as nossas emoções. Porque, por exemplo, um dos principais sintomas no período de abstinência, a gente chama de linha plana, que é um momento que a excitação do cara vai ficar perturbada. Na verdade, a excitação dele já está perturbada, mas o consumo de pornografia compulsivo não o permite ver isso, né? Porque ele está sempre utilizando a muleta da pornografia. Mas a partir do momento que ele elimina isso, ele vai encarar a sua excitação perturbada. E todo homem, né, ou muitos de nós aprendemos a nos valorizar e nos identificar como um cara que transa muito, que é bom de cama, né, que se envolve bastante nesse tipo de atividade. Quando a gente tem que encarar a realidade de eu sou um homem que não está sabendo se excitar, um homem com pouca libido, eu questiono a minha hombridade, eu questiono a minha identidade. A gente não quer olhar para esse tipo de coisa, mas é preciso olhar para o desconforto da abstinência. Ele é extremamente edificante para o nosso caráter, tá certo? E para que a gente possa sair desse ciclo compulsivo interminável. Em vários dos programas que eu acompanhei nesses últimos meses, né, dos livros que eu li, todo esse conteúdo que eu consumi, a gente encontra bastante diferença entre o que seria uma boa abstinência, uma abstinência eficaz para esse processo, né, de desintoxicação. Mas em 100% do conteúdo que eu consumi, eu notei um detalhe que faz muita diferença para o meu trabalho aqui como terapeuta tântrico nesse processo, que eu quero compartilhar com vocês. Sempre que se fala em abstinência, as pessoas não diferenciam a abstinência da pornografia com a abstinência da masturbação. Sempre que imprimem abstinência num processo como esse, a masturbação sem pornografia acaba sendo diretamente incluída. E é aí
que eu acho que está o grande problema de todos esses processos que eu encontrei por aí. Porque como terapeuta sexual eu sei o quê? Que a terapia sexual, para funcionar, a gente tem que garantir a satisfação sexual do paciente. Senão ele enlouquece da mesma forma que ele chegou na sessão, né? Porque o que faz as pessoas se perturbarem no campo da sexualidade é justamente não encontrar satisfação. Então, a terapia sexual, claro, né, existem várias linhas, mas dentro da terapia sexual sistêmica, da nova terapia sexual da Ellen Kaplan, que são as pessoas que eu sigo, né, nesse aprendizado terapêutico, a satisfação é fundamental. E eu não posso depender das relações do meu paciente para garantir a satisfação dele. Eu preciso que ele tenha a sua satisfação sozinho. Que ele aprenda a garantir a sua satisfação sozinho. Tem programas que vão falar em 6 meses de abstinência, 100 dias de abstinência. Tem um livro muito interessante chamado Nação Dopamina. Eu recomendo aí quem quiser, depois eu posso comentar lá na comunidade para vocês se lembrarem, de uma neuropsicóloga falando sobre, né, um processo eficaz para a gente desintoxicar a pessoa desse jato dopaminérgico que pode ser causado por jogos eletrônicos, por pornografia digital, por cocaína, por uma série de outros comportamentos e substâncias aditivas. E pensando na minha experiência, né, com terapia tântrica, eu acho que a gente pode pensar um processo de abstinência eficaz de acordo com o nível de sintoma que a pessoa tem. Né, se ela está muito sensível, se ela já está nesse ponto de eu me fechei para o mundo, vou ficar só me masturbando com pornografia, ou se ela está entrando num ritmo compulsivo agora, enfim. Eu imagino que algo entre 3 semanas a 10 semanas seja uma abstinência suficiente, desde que a pessoa também esteja trabalhando a sua satisfação sexual. E aqui a gente entra num outro ponto dessa desintoxicação, né? Que vai um pouquinho além da abstinência, que é justamente o quê? Fazer com que a pessoa recupere o contato saudável com a masturbação. Isso é importantíssimo para esse processo ser eficaz, porque o que todo cara diz é: eu preciso de uma válvula de escape, como é que eu vou fazer para não enlouquecer se eu não estou transando? Eu concordo, a gente precisa botar essa energia para fora, senão a gente se perturba. Mas a gente tem a masturbação para isso, a gente nunca precisou da pornografia. Existe uma infinidade de exercícios de masturbação consciente, só de perspectivas que você pode olhar para essa função orgânica e viver isso de uma forma muito mais nutritiva. E é preciso recuperar isso. É preciso resgatar esse contato com a masturbação para que esse processo se desenrole de uma maneira eficaz. Voltando aqui para a galera do workshop de descondicionamento genital. O que eu observei com vocês nesse ano todo, né, que a gente caminhou junto? Algumas pessoas, quando foram iniciar o trabalho ali das práticas, né, a prática 1 do sobe e desce, a prática 2 do ponto sem retorno, enfim, todas as outras práticas, um grupo de alunos chegou para mim com um relato de: é impossível, eu não consigo me excitar de forma alguma sem o auxílio da pornografia. Eu posso ficar ali 10, 20, 30 minutos na prática e eu não me excito de forma alguma. Se isso acontece com você no workshop de descondicionamento genital, se você foi começar seu treinamento, foi tentar ali a prática 1, depois a sua anamnese, tentou 1, 2, 3, tentou uma semana e percebe que não consegue se excitar de forma alguma, vamos trazer a abstinência para o seu processo. De que forma? Você vai ficar 1 semana praticando a abstinência completa, sem pornografia, sem masturbação. 1 semana. Depois de 1 semana sem masturbação, sem nenhum escape para essa energia, você vai voltar para o seu início do seu treinamento. E vai tentar mais por 1 semana começar a dar o pontapé inicial no seu treinamento. Ver se você consegue se excitar mais facilmente ou se continua impossível para você. Se continuar impossível para você, por mais 1 semana, eu sugiro que você faça uma abstinência de 2 semanas. 2 semanas de abstinência completa, tá certo? Depois de 2 semanas, você vai retomar o seu tratamento, tá certo? E aí você vai insistir por 2 semanas para ver se você consegue, então, dessa forma se excitar. E aí a gente vai seguir dessa forma: 2 semanas de abstinência,
volta, começa o treinamento e insiste por 2 semanas. Se percebe que não evoluiu nada daquele zero que estava antes, se teve um sinal de evolução, você segue. Se você percebe que não evoluiu nada, absolutamente nada, volta para 2 semanas de abstinência. E aí você compartilha lá na nossa comunidade para eu poder intervir de alguma outra forma ou pensar algum outro exercício para passar para você, tá certo? Eu imagino que esse tipo de intervenção vai ser suficiente para você conseguir dar o pontapé inicial no seu treinamento, tá certo? Você que está aqui me ouvindo que não é aluno do descondicionamento genital, abstinência, mas entenda que a abstinência para esse tipo de droga é um pouco mais difícil, por quê? Porque a gente está sendo oferecido isso o tempo todo, é de graça, né? Está a um clique de distância, então é preciso um esforço ativo para a gente ser abstinente. De que forma? Você precisa bloquear os sites que você visita, você precisa sair das contas que você utiliza para consumir esse tipo de material. Se você tem conta no Twitter só para ver sacanagem, apaga essa conta. Se você acessa OnlyFans, apaga essa conta. Enfim, é preciso ativamente bloquear os impulsos que te levam a isso, tá certo? Porque é muito fácil chegar, muito fácil chegar. Então coloque barreiras. Todas essas barreiras você pode depois desmontar? Pode, a qualquer momento, mas é interessante que você coloque barreiras para impedir esse tipo de acesso. Tá certo? Isso vai ajudar você ao longo dessa jornada para você manter essa abstinência. E aí a dica é, coloque uma abstinência fazível. Coloca uma meta de abstinência para você. Vou ficar 2 semanas sem consumir pornografia. Depois disso você volta para sua masturbação, só que sem pornografia, e vê como é que você se sente. E vai fazendo essa mesma, e vai intercalando isso dessa forma, ver como é que você se sente. E lembrando, né, que esse consumo excessivo sim pode, né, prejudicar o seu contato com a sua masturbação saudável e natural. É uma boa maneira de você dosar o seu grau de intoxicação pornográfica no corpo. Terminando essa aula, procura, né, se masturbar por uns 10 minutos sem consumir material pornográfico e ver como é que você se sentiu, ver se você consegue facilmente se satisfazer, se é difícil se excitar, se é difícil segurar a sua excitação, enfim. Faz essa prática e analisa, observa, vê como é que você se sente. Depois comenta aqui embaixo pra gente. E sim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de recuperar a masturbação como um mecanismo saudável do nosso corpo. A gente precisa vivenciá-la dentro de um ritmo saudável. E uma vez que a masturbação é nutritiva, que ela traz um orgasmo que nos preenche, a gente não vai estar pensando em sexo no momento seguinte, a gente não vai precisar bater 2, 3, 4, 5 punhetas num dia. Ela nos nutre. É a mesma diferença de você comer num fast food e você comer uma experiência nutritiva. O fast food, por não ser nutritivo, dali meia hora de novo você já está pensando em comida. A refeição que te preenche, ela te ameniza. Você não vai ficar pensando em comida logo em seguida. É isso que a gente precisa aprender a fazer com a nossa masturbação. Então, primeira coisa, um ritmo saudável para a nossa masturbação, eu imagino que no máximo 1 vez por dia. Mais do que isso já está bastante complicado para a gente cair num padrão compulsivo, tá bom, gente? A gente precisa aprender a se masturbar de forma lenta, tranquila, respirando fundo, brincando com todo o nosso corpo, saindo um pouquinho do pau, fazendo dessa masturbação um ritual de amor próprio, um contato consigo mesmo, uma experiência quase que meditativa mesmo, sabe? De acordar todo o nosso corpo para essa experiência. E aprender também a observar nesse processo todo como que a pornografia digital já poluiu a nossa imaginação. Porque muito aluno chega para mim também e fala, putz, eu não estou conseguindo me masturbar sem imaginar. E a nossa energia sexual tem 2 fluxos, de baixo para cima e de cima para baixo. A gente consegue se excitar só com a nossa imaginação. E esse é um artifício maravilhoso da nossa imaginação e da nossa energia sexual. O problema é quando isso está intoxicado pela pornografia, porque a gente só consegue imaginar as bizarrices que a gente assiste. Então a gente precisa começar a brincar com a nossa imaginação também de uma forma mais natural, conectando a nossa imaginação com as nossas memórias ou com as coisas que a gente gostaria de ter vivido, com algum traço de experiência real, com coisas que a gente viveu, com pessoas que a gente conheceu, cada vez menos com as maluquices que a gente observa na pornografia.
E, né, também é interessante um caminho, e é muito isso que a gente faz lá no descondicionamento genital, um caminho que vá também, né, ensinando o corpo a não precisar da própria imaginação e começar a sustentar a sua excitação só com o corpo, só com os estímulos, só com as sensações. Eu vou colocar também para a galera do descondicionamento genital uma aula extra para vocês chamada Pulso Orgástico, que é uma aula de um outro curso, que é basicamente uma experiência de masturbação consciente meditativa um pouquinho mais complexa do que a gente tem lá no curso, lá no workshop, tá certo? E aí, de acordo com o feedback de vocês, se vocês gostarem, acharem interessante, vão comentando lá na comunidade, eu posso desenvolver algumas outras práticas, tá bom? Vou testar essa, vou jogar lá para vocês, que tem uma perspectiva um pouco mais meditativa, né? Um pouquinho diferente de como a gente, lá no workshop é uma coisa um pouco mais direta ao assunto. Mas vamos ver o que vocês acham ali, né? E também para ajudar vocês no processo da abstinência, tá, gente? Vocês vão encontrar... não sei quem está vendo aqui no YouTube ou quem está vendo na interface do curso, mas na interface do curso aqui embaixo você vai ver uma prática dentro dessa aula chamada respiração do propósito, tá certo? É uma prática de meditação que eu vou deixar ali para vocês, para ajudar vocês nesse processo da abstinência, ou em qualquer momento que você queira se conectar mesmo com esse propósito de desintoxicação e de descondicionamento da sua excitação, tá certo? É uma prática tântrica de respiração. Vai ter um videozinho aqui embaixo explicando como você fazer e um áudio para você ser conduzido na sua prática, uma prática de 12 minutos. Você pode fazer diariamente no seu momento de abstinência. Ou você pode fazer também sempre que você tiver um impulso para ir consumir aquele material e quer fazer alguma coisa para te tirar daquilo, a prática vai te ajudar. E uma outra coisa, gente, que é muito importante para essa desintoxicação, de novo, lembrando que a gente está tratando com uma droga, é um grupo de suporte. Porque a gente está falando de um terreno muito nebuloso, repleto de tabus, com situações que mexem muito com a nossa identidade. Então, é muito comum, gente, eu receber relatos dos alunos lá na nossa comunidade, no privado, a maior parte deles, relatos de gente, por exemplo, que tem uma recaída e bicho, o cara, ele tá, sei lá, há 30 dias, né, conseguindo se livrar dessa droga, e aí ele vai lá e assiste um pornozinho, bate uma punheta e ele se sente um lixo. E é muito importante você ter um grupo de apoio, um suporte para você ter com quem conversar, justamente para que esse peso seja compartilhado e você tire muito dessa fabricação que a sua mente vai colocar nos seus ombros, nas suas costas, desse peso todo, né, que você consiga se livrar disso, que o grupo de suporte ajuda você a olhar para as coisas com realidade. Ajuda você a entender o quanto você já caminhou, o quanto você já se livrou de muitos dos sintomas, e ajuda você a olhar para essas recaídas também com normalidade. É natural, todo mundo vai ter recaída num processo como esse. Somos humanos, somos repletos de falhas e vamos cometer deslizes. A gente precisa trabalhar com a realidade. Quando a gente está muito envolvido emocionalmente com qualquer causa, é muito natural que a nossa visão fique muito afunilada e a gente não consiga enxergar a realidade da coisa. A gente enxerga só aquilo que a gente está condicionado e programado para a gente enxergar. Então você que é homem, está condicionado, tenho certeza, a se enxergar fraco, enfim, com outras palavras muito piores do que essa, mas menos homem, enfim, vulnerável, imprestável, quando o seu pau não se comporta da maneira que você quer. E quando você não consegue resistir a esse tipo de impulso, sabendo que você precisa, é basicamente a mesma coisa. Então a gente precisa sim ter um grupo de suporte, alguém com quem conversar, um amigo, uma parceira, um parceiro, um psicólogo, um terapeuta, enfim, alguém. É fundamental no processo de desintoxicação de qualquer droga, e com a pornografia digital não é diferente, tá certo? Que a gente tenha com quem falar. Não basta o simplesmente parar. Todo o sucesso que eu vejo do NoFap está muito mais atribuído a um fórum que as pessoas têm para falar sobre isso do que simplesmente a decisão de vou parar, porque ela por si só é muito fraca, não funciona na maior parte dos casos, tá? Mas o grupo de suporte você pode procurar grupo de adictos
terapia para adictos em qualquer, né, de qualquer situação, né, drogas, álcool, sexo, pornografia, enfim, açúcar, qualquer coisa. O papel do grupo de suporte ali é essencial. Não só o emocional, né? Mas o grupo também ajuda bastante a pessoa, muitas vezes, a manter a disciplina nas pequenas, médias e grandes tarefas que a jornada de desintoxicação envolve, e também o foco, né? Porque quando você tem um grupo de suporte, você tem vários exemplos ali de pessoas que estão em diversos momentos desse processo de desintoxicação. Então vai ter aquela pessoa que acabou de começar e ela dá um relato que faz você, putz, vou voltar com força. Ou aquela pessoa que já está há 3 meses nisso e traz um relato de ai, como eu estou bem depois de tudo isso, e também já te dá aquela descarga de ânimo, né? Que, de novo, aquele jato de dopamina que te ajuda a se manter focado, vindo de outros pontos que não da pornografia. E aí, sobre a nossa comunidade, gente, nosso grupo de suporte, eu estou estudando e queria perguntar para os alunos aqui também se eles têm alguma sugestão. Comentem lá na comunidade, ou me procurem e me digam, né? Eu queria criar algum sistema de emergência para os nossos alunos, um SOS dentro da nossa comunidade. De que forma? Quando a pessoa está numa experiência de... tô quase indo consumir uma pornografia, ou tô indo encontrar uma pessoa, tô indo transar alguém, tô muito agitado, tô muito ansioso, preciso de uma ajuda, preciso de um suporte, uma palavra amiga, uma dica do que fazer, né? E de uma forma que os alunos, né, e eu também ali envolto, a gente pudesse se ajudar num momento crítico, né? Então, eu estou trazendo agora, né, como eu falei aqui na aula, a respiração do propósito, que eu imagino que vai acalmar, né, muito da agitação num momento como esse, mas queria que vocês me ajudassem a pensar como que o nosso grupo poderia dar suporte para isso de alguma forma, tá? Então comenta ali comigo se você tiver alguma ideia lá na nossa comunidade. E para quem não é meu aluno, o que eu vou fazer aqui com vocês eu vou criar um canal na nossa comunidade online, dentro do Descondicionamento Genital, para esses alunos poderem interagir com vocês. Vocês vão poder compartilhar a jornada de vocês na desintoxicação pornográfica com os alunos que estão no descondicionamento genital. Então eles vão poder, né, dar um suporte para vocês. São pessoas que já estão, né, numa jornada de se livrar dessa droga, né? E ali vocês vão poder, né, encontrar, enfim, feedbacks de pessoas que já estão caminhando nesse processo e que talvez tenham palavras amigas, né? Eu também vou estar presente ali na comunidade, vou poder também trocar alguma ideia com vocês. Vocês encontram todos os links que eu mencionar nesse vídeo aqui embaixo na descrição, tá certo? Eu vou deixar tudo anotadinho para vocês, inclusive o link para o workshop de descondicionamento genital, caso você se interesse em virar meu aluno, tá bom? E por fim, gente, nesse processo de desintoxicação, o que a gente precisa fazer é trabalhar ativamente a mudança do nosso comportamento sexual. Tudo aquilo que você aprendeu na pornografia, pare urgentemente de repetir. Não procure isso. Esqueça todos esses tabus que enfiaram na sua cabeça de que você tem que ser um cara bom de cama, de que existe o jeito de comer que é incrível, o jeito de chupar que é incrível, a transa infalível. Esqueça tudo isso e entenda de uma vez por todas de que toda transa que você vai viver na sua vida é lapidada ali, no momento da verdade. Não existe. Se você tem um pau desse tamanho, e você vai transar com uma mulher de 1,80 m, ela vai gostar de uma posição ou de outra, porque o canal vaginal dela pode ser maior e recebe esse pau de uma maneira, né, diferente. Agora, se você vai transar com uma mulher menor, com um canal mais apertado, com outro tipo de lubrificação, você vai ter que usar outra posição, outro tipo de penetração, da mesma forma para qualquer pau, para qualquer canal vaginal, qualquer canal anal. É tudo sempre uma questão de encaixe, nunca uma questão absoluta de esse comportamento vai sempre funcionar, essa posição é infalível. Nunca funciona assim. É sempre uma questão de encaixe criada no momento, e a gente só consegue isso com muita familiaridade, né? Com muita intimidade, mas sempre com comunicação, porque se existe familiaridade e intimidade, está existindo comunicação no olho. Se não existe isso, essa comunicação tem que ser verbal, mas ela precisa existir. Eu preciso trocar ideia com os meus parceiros e parceiras transantes sobre o que a gente gosta de fazer quando a gente transa. Senão,
eu entro nessa perspectiva de tentar surpreender o outro, tentar surpreender a outra, entro na noção de performance, e aí, gente, o sexo vira um espetáculo, e não é para ser um espetáculo, é para ser uma dança, que a gente dança junto, não é para ter alguém na plateia e outro no palco. É para estar todo mundo pertinho fazendo aquilo junto. Esqueça todas as referências pornográficas que você tem e vai sempre no caminho do consenso e da conexão. Consenso e conexão. Eu posso, você gosta, vamos fazer assim? O que você acha? E junto, presente, olhando no olho, observando o corpo da pessoa. Como esse corpo reage quando eu faço isso? Ele se abre quando eu faço isso? Ou ele faz isso aqui quando eu faço esse tipo de toque? Lembrando sempre, gente, aqui só para encerrar a nossa aula, que o sexo na nossa espécie, no ser humano, ele não serve só para reprodução. Porque da nossa espécie mais próxima, que são os chimpanzés, até aqui, até a nossa raça, o nosso sexo evoluiu muito. Evoluiu em termos de possibilidades. Olha como que um chimpanzé consegue transar, olha o que a gente consegue fazer. Em termos fisiológicos e de estrutura corporal eu estou falando. Esquece a cabeça inventando coisa. Eu estou falando só de posições e encaixes que a gente consegue fazer. Esquece os fetiches com objetos malucos, só corpo. Né? E muito disso que foi criado no nosso sexo, na evolução da nossa espécie, sequer possibilita a nossa reprodução. E por que isso foi criado, gente? Porque a gente sabe que na teoria da evolução, a gente desenvolve o que é fundamental. E aquilo que não é desenvolvido para a espécie, a pessoa, né, ou aquela parte da espécie é eliminada. Então isso foi fundamental para a nossa espécie. Então por que nosso sexo é refinado dessa forma, gente? Pensa um pouquinho comigo, para que ele existe dessa forma? Eu vou deixar a resposta para você aqui nesse vídeo, tá? Explicando para que serve o sexo humano. E a gente vai ficando aqui com a nossa aula de desintoxicação pornográfica, tá certo? Espero ter ajudado você a dar um passo nesse movimento para sair dessa. Qualquer dúvida, você tem aqui na descrição vários links para me encontrar. A gente se vê por aí. Um grande abraço e até a próxima.